Olá, você! Estamos aqui juntos para mais um bate-papo sobre arqueologia e a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero falar um pouco, dar uma pincelada sobre como funciona uma escavação arqueológica, os métodos, o planejamento, etc. Ah, o velho Indiana Jones. Já faz anos que seus filmes fizeram sucesso, mas é impossível não falar de arqueologia sem ser confundido ou vinculado com as aventuras do herói cinematográfico. Mas, para a tristeza de muitos, devo confessar que o dia a dia de uma escavação arqueológica de verdade não passa nem perto de 5 minutos da aventura desse filme. Nem todo arqueólogo trabalha com escavações. Talvez a maioria nunca nem participou de uma escavação, a não ser aquela dos estágios durante o curso na universidade. O trabalho de muitos arqueólogos é de cunho mais laboratorial e consiste em analisar o que os outros encontraram em campo. Assim temos, por exemplo, os técnicos em datação radiométrica que trabalham com a física e ajudam a datar os elementos encontrados em solo. Há também os linguistas ou paleolinguistas, também chamados de filólogos. O trabalho deles é decifrar e montar antigos escritos em idiomas já perdidos, que hoje não são mais falados. Alguns especialistas ainda trabalham com museologia, e esses da museologia também vieram, muitos deles, do mundo da arqueologia. São diretores, curadores de museu que catalogam réplicas e originais de artefatos para exibição ao público. E há também os acadêmicos que lecionam e sistematizam os achados, criando links entre eles, e finalmente os papirólogos, cuja especialização é a preservação, identificação e publicação de antigos manuscritos, alguns, no caso, com mais de 4.000 anos de existência. Muita gente também confunde a figura de um arqueólogo com a de um caçador de dinossauros. Na verdade, poucos arqueólogos têm treinamento nessa área, que pertence mais à geologia e à paleografia. Como disse Alfred Hoeth, professor emérito do Departamento de Arqueologia da Universidade Withen, na realidade, o arqueólogo geralmente saberá muito pouco acerca da geologia. Seu interesse em rochas só ocorre quando elas podem lhe fornecer alguma informação concernente às habilidades ou atividades de povos antigos. Fósseis e mastodontes pertencem aos tempos pré-históricos, portanto, um arqueólogo cujo interesse está mais para os períodos históricos pode geralmente reconhecer tipos básicos de animais a partir do que sobrou de um esqueleto. Porém, escavadores modernos usam especialistas para esse tipo de estudo mais preciso. Um trabalho sério de arqueologia custa muito dinheiro e esbarra, infelizmente, em muitas burocracias. Não basta, como alguns supõem, colocar uma picareta na mochila, voar até Tel Aviv e então começar a fazer buracos aqui e acolá, trazendo para casa tudo o que se encontra. As dificuldades para uma escavação já começam na própria escolha do sítio. O Oriente Médio de hoje é um território cercado de muitas metrópoles, lá não é um deserto pleno. Jerusalém, por exemplo, está em franco crescimento. Cada vez que tenho a oportunidade de ir a Jerusalém, me surpreendo com a existência de alguns prédios a mais que não havia visto no ano anterior. É uma cidade em franco crescimento. Como todo grande centro, este crescimento nem sempre se dá de modo controlado e fica difícil para as prefeituras administrar a eterna briga entre modernos empreendedores imobiliários e os especialistas do Departamento de Antiguidade que querem a todo custo salvar mais um sítio arqueológico antes que vire alicerce para um condomínio residencial ou um shopping center. Contudo, ainda restam boas surpresas e muitas delas, pasmem, vêm de pessoas leigas sem nenhum treinamento na arqueologia. São agricultores, beduínos, gente do campo, gente comum, que exercem uma profunda cidadania ao comunicar aos arqueólogos ou ao Departamento de Antiguidade que encontraram, por exemplo, uma pequena estátua enquanto aravam a sua propriedade. Foi exatamente assim que, em outubro de 2005, um grupo de trabalhadores achou no chão de um presídio de segurança máxima em Megido, Israel, um mosaico que pode ter pertencido a uma das mais antigas igrejas cristãs já descobertas em território israelense. E Ardena Alexandre, comissionado pelo governo para anunciar a descoberta, disse que este pode ser um dos mais importantes achados da história do cristianismo antigo. Numa situação como esta, em que algo foi acidentalmente localizado,
A tarefa dos arqueólogos normalmente começa por vasculhar a superfície local em busca de cacos de cerâmica ou pequenos objetos despercebidos ao olhar desatento que possam fornecer pistas de onde começar a escavação. Esse processo é chamado de prospecção de superfície. É claro, porém, que nem todos os lugares poderão ser escavados pelos motivos já mencionados. Assim, o arqueólogo tem de trabalhar com uma lista de prioridades feita a partir do que se pretende descobrir naquele local. O passo seguinte é arrolar uma série de especialistas que possam contribuir com aquele projeto arqueológico. Alguns provavelmente nem serão arqueólogos. Se for, por exemplo, o lugar que dá indícios a possuir ossadas humanas, aí seria bom trazer um especialista em medicina forense, será muito útil para analisar, por exemplo, o sexo, a idade, a causa-morte daquelas pessoas que estavam sepultadas ali, daquelas ossadas. Aí vem a seguir o que talvez seja a parte mais difícil de um empreendimento: a autorização governamental para escavar e financiamento. O procedimento varia de um país para o outro, mas na maioria você tem um departamento de antiguidades que regula a autorização e fiscaliza os trabalhos de campo. É tudo muito minucioso, muito bem organizado. Em Israel, por exemplo, o órgão responsável por esse serviço é o Israel Antiquities Authority, que emite inclusive o documento de permissão para que alguma peça possa ser retirada do país de maneira legal, ou permanente, ou por um tempo definido. Normalmente, peças não muito raras, como lâmpadas, moedas, cacos de argila e outros, são normalmente liberadas pelo governo de Israel e podem até ser adquiridas em antiquários que as vendem por um preço nada módico. O problema nesse caso é a falsificação, o contrabando e o mercado negro, que comercializam às vezes artefatos escavados clandestinamente ou roubados de escavações em curso, além, é claro, das falsificações que eu já mencionei. Sobre a escavação propriamente dita, via de regra, a maioria dos diretores de escavação são também professores que lecionam no período letivo e escavam durante as férias de verão, que no hemisfério norte ocorre em meados de junho a setembro. Assim, alunos de várias universidades participam como voluntários, podendo obter créditos acadêmicos e até lograr um título de especialização expedido por uma universidade autorizada. Em alguns casos, aulas intensivas também são oferecidas nesse período das escavações, seguidas de práticas de campo, isto para aqueles que não podem assistir regularmente um curso de arqueologia. O trabalho é bastante árduo e começa bem cedo, antes mesmo do nascer do sol. Em cada sítio arqueológico, as escavações são feitas, na maioria das vezes, em demarcações de 5 metros quadrados de área. Dentro de cada uma dessa demarcação, delimitam-se espaços quadráticos que podem variar em número e tamanho de acordo com a natureza do sítio e a quantidade de pessoas disponíveis para o trabalho. Esse modelo facilita tremendamente o controle das profundidades, o mapeamento do campo com seus definidos estratos de sobreposição e o que se pretende descobrir ali. Os trabalhadores geralmente se revezam nas atividades. Um grupo escava o buraco, enquanto o outro varre delicadamente o setor onde há indícios de artefatos. A terra recolhida vai em baldes de mão em mão para outro grupo que trabalha nas peneiras. Estes selecionam cuidadosamente o que é refúgio e o que pode ser, de repente, um minúsculo pedaço de cerâmica que tem valor, uma moeda da circunferência de um botão. Tudo é muito organizado. Eu lembro-me de ter encontrado uma vez, quando eu estava na minha primeira semana de escavação em Israel, uma estatueta muito rara que hoje está exposta no Museu de Shahar Golan, cujo tamanho era do meu dedo polegar. A cada tanto de terra escavada, uma amostra é retirada para análise. Deve-se observar atentamente as mudanças que podem indicar uma sobreposição de camadas e que ajudarão na identificação e datação dos objetos em cada extrato. Qualquer alteração, por exemplo, na cor ou na dureza do solo, pode ser uma pista de uma mudança de nível ou da presença de um objeto. Após o almoço, recomeçam as atividades, dessa vez num laboratório. É a hora de separar, lavar as peças que saem imundas no deserto da região. Mas o trabalho não para por aí.
Durante o período letivo, os dados obtidos nos campos são divulgados entre os especialistas que trocam informações, escrevem artigos científicos publicados em revistas acadêmicas indexadas num índice mundial. A junção de tudo isso visa, à luz do que já foi obtido até o momento, gerar livros, conferências, teses, debates em universidades e congressos do mundo inteiro. Bem, essa aqui foi uma breve amostragem de como funciona o trabalho da arqueologia. É claro que foi só para você ter uma noção mesmo, mas quem sabe o que eu falei aqui já seja o suficiente para despertar em alguém o desejo de se aprofundar, de se especializar mais no assunto. Já pensou? No próximo vídeo teremos a última aula desse curso e nela faremos um apanhado geral e quem sabe até reflexivo de tudo que estudamos nessa introdução à arqueologia. Então, aguardo você. Até lá!